mais uma vez por me receberem aqui, por terem a paciência de me ouvir durante esse fim de semana. Eu quero, enquanto o pessoal ali do audiovisual faz a projeção, eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Números. Vamos dar um salto aqui agora. Nós estávamos utilizando o livro de Êxodo. Vamos passar para Números, capítulo número 21. Números, capítulo 21, a partir do versículo número 4. Números 21, 4. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Bem, eu disse para vocês que nós faremos um salto, Nós começamos na sexta-feira com a travessia do Mar Vermelho. Depois, hoje de manhã, falamos sobre o povo de Deus atravessando o deserto. E agora, entre a mensagem da manhã e esta mensagem da tarde, muito tempo se passou. Os israelitas já haviam atravessado uma boa parte do deserto. Eles estiveram a ponto de entrar na terra prometida, mas eles fracassaram. E porque eles fracassaram, eles tiveram que peregrinar no deserto agora durante 40 anos. Os mandamentos já foram entregues. Arão já morreu, Miriam já morreu. O povo foi alimentado durante esses 40 anos comendo maná. Eu não sei se você reclama do que você come a cada dia, não é isso? Se é a mesma comida, ou se você tem a oportunidade de ter, quem sabe aí, uma esposa que cozinha muito bem, ou você mesmo ser um bom cozinheiro, e poder variar o alimento que você come. Esses dias eu estou hospedado na casa da Sônia, então vocês sabem, já devem imaginar que a comida tem sido muito boa. Mas será que a gente cansa mesmo? 40 anos comendo maná? 40 anos no deserto, bebendo a água que Deus dava e comendo a comida que Deus dava. E agora o povo tinha que atravessar essa região chamada Edom, porque se eles a atravessassem, eles chegariam mais depressa à terra prometida. Só que o rei de Edom não permitiu que o povo atravessasse a região. Eles tiveram que dar a volta. E quando eles souberam que, depois de tanto tempo atravessando o deserto, eles ainda teriam que dar uma volta, o povo perdeu a paciência. O povo às vezes é muito impaciente. Isso eu tenho certeza mesmo que alguns vão ser impacientes e talvez não esperem o término da mensagem, porque nossa hora já vai adiantada. Mas eu peço um pouco de paciência. Paciência como a paciência que faltou aos israelitas no deserto. Eles perderam a paciência com Deus. E essa é a história que eu vou contar para vocês agora, no encerramento desses 2 dias que nós passamos aqui com Deus. Próximo slide, por favor. Bem, o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. O povo perdeu a paciência, não é isso? A gente consegue até imaginar a fisionomia das pessoas, a gente deixa transparecer na nossa fisionomia quando estamos impacientes. Próximo slide. Bem, e a razão que eles estavam impacientes, mais uma vez, eles estavam no deserto. Eles haviam estado ali durante um certo período, 40 anos. Nós começamos hoje de manhã falando que eles estavam no deserto há 3 dias. Conseguem agora perceber a distância que eles haviam percorrido? Não é? Ou seja, nós começamos hoje de manhã com o povo no deserto, 3 dias de deserto, e o povo já reclamava. Agora imagine, 40 anos no deserto. Será que intensificou a reclamação? Eu acho que sim, porque nos primeiros 3 dias eles reclamaram que estavam sem água. E agora, 40 anos depois, eles estão ainda reclamando que estão sem água, mas agora reclamam também que estão sem pão. Sem água e sem pão. Mas não é verdade a reclamação daquele povo. Eles estavam no deserto, mas a água estava certa. Moisés já havia tirado a água da rocha. Quando eu conto essa história para vocês, esse episódio que eu conto para vocês hoje,
Nesse episódio, Moisés já havia tirado água da rocha e perdido, portanto, o direito de entrar na terra prometida. A água não estava faltando. Deus havia tirado água até da rocha. O pão não estava faltando. Deus fazia cair esse maná. E quando a gente pensa em maná, a gente pensa em alguma coisa ruim ou em alguma coisa boa? Coisa boa, né? Quando alguém diz: querida, a sua comida hoje foi um maná. Geralmente a gente pensa que essa comida foi uma comida muito boa. E o povo se cansara do maná. O povo reclamava da água que Deus estava tirando da rocha, e o povo reclamava do maná que ele podia comer a cada dia. Meus irmãos, quando a gente fica com fome, quando a gente passa alguns dias sem comer, e alguém oferece para a gente um marmitex, esse marmitex parece uma refeição feita no melhor restaurante da cidade. É ou não é? Quando a gente fica alguns dias sem comer. Mas esse povo ingrato reclamava, depois de 40 anos no deserto, bebendo água que Deus tirava da rocha. Alguém já bebeu água que saiu da rocha aqui? Algum lugar, uma mina, não é isso? Já pensou? Água saindo ali de entre as rochas. Recentemente eu fiz uma viagem aos Andes. Eu fui ali fazer uma apresentação no seminário internacional. E eu apresentei uma pesquisa que eu estava fazendo sobre o livro de Apocalipse. Havia 600 pessoas ali ouvindo essa apresentação que eu fiz. E depois da apresentação, as pessoas me levaram para fazer uma viagem aos Andes e beber das cristalinas águas dos Andes. E eu fui a um lugar onde havia uma estância hidromineral. E ali, lá no alto dos Andes, com a temperatura bem baixa, 10 graus abaixo de zero, tá certo? Havia uma piscina de águas térmicas e nós tirávamos a roupa na neve, tá certo? E entrávamos naquele tanque cheio de águas termais e ficávamos ali andando, né? Cansava de ficar na água quente, você não podia ficar muito tempo, só podia ficar mais ou menos 30 minutos na água quente, porque ela começa a fazer mal, né? Muito enxofre na água, e você saía e tinha que ficar ali 5 minutos na neve. Então a gente saía da água quente e ficava andando pela neve. Meus irmãos, águas cristalinas nos Andes, né? Águas que não têm absolutamente nenhum gosto, né? São águas insípidas e por isso mesmo elas são as mais gostosas. Agora, esse povo tinha bebido água de rocha, esse povo tinha comido uma comida preparada pelos anjos e esse povo ainda reclamava. E eu quero dizer a vocês que não importa a situação que nós estejamos vivendo, nós sempre vamos encontrar algum motivo para reclamar. Está na nossa natureza. E o povo reclamava do pão de Deus, chamando esse pão de Deus de pão vil, tendo fastio desse pão vil. Próximo slide. Bem, já ouviram falar dos artólatras? Essa é uma palavra que vocês deviam colocar no seu dicionário. Recentemente o médico me proibiu de comer muito pão, de comer muito macarrão, porque apesar de ser vegetariano há mais de 30 anos, os meus triglicérides estão nas alturas. E ele disse: Milton, se você não parar de comer pão e não parar de comer macarrão, são comidas que eu absolutamente adoro, certo? Eu gosto muito dessa comida. E ele me disse: pare de comer macarrão, pare de comer pão, porque senão isso vai matar você. Porque eu sou um artólatra. Artólatra é uma pessoa que absolutamente é apaixonada por pão. Tá certo? Se você gosta muito de pão, a palavra artos em grego significa pão. Então quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, ele disse: artos tesoes eimi, significa eu sou o pão da vida. Tá certo? Então nós deveríamos todos ser artólatras, porque deveríamos buscar o pão da vida. Mas não deveríamos ser artólatras comendo massa e massa e mais massa, porque isso faz com que os triglicérides aumentem. Esse povo não era artólatra. Eles não gostavam do pão, estavam insatisfeitos com o pão, estavam insatisfeitos com o maná. Eu não consigo entender como é possível isso, eu que gosto tanto de pão, tá certo? Mas eles haviam comido pão durante 40 anos, o mesmo cardápio, todo dia. Pode ser a melhor comida do mundo, mas se você a comer todo dia, um dia você enjoa dela. Próximo slide. E eles disseram: a nossa alma tem fastio desse pão vil. Fastio é quando você come alguma coisa e quando você come aquilo você tem vontade de vomitar. Já imaginaram isso? O pão que Deus preparou
e o povo dizendo que tinha fastio, que quando comia o pão preparado por Deus, o pão trazido pelos anjos, eles tinham vontade de vomitar. E sabem o que isso me faz pensar? Isso me faz pensar nos dias atuais, porque nós vivemos numa época em que as pessoas estão com fastio de pão. Vejam o próximo slide. Rejeitando o pão de Deus. A palavra de Deus é o pão de Deus. Jesus é o pão da vida. Meus irmãos, esta palavra é o pão de Deus. E no entanto nós vivemos numa época em que as pessoas se recusam a ler a palavra de Deus. Elas se recusam a abrir a palavra de Deus, porque elas consideram que esta palavra, que é poderosa para nos salvar, que tem a capacidade de nos ensinar e nos converter, algumas pessoas se referem a esta palavra como um pão vil, um pão preparado por Deus, o pão que desceu do céu. E as pessoas se referem a esta palavra como sendo um pão vil. As pessoas rejeitam a palavra de Deus. Próximo slide. Mas de quem era a culpa? Porque o povo estava no deserto. Será que o pneu furou? O que eles estavam fazendo durante 40 anos no deserto? A gente conhece a história. Eles enviaram os espias espiaram a terra, eles trouxeram um relatório, disseram que era impossível conquistar aquela terra, o povo se desanimou e Deus os repreendeu. Será que é por isso que eles ainda estavam no deserto? Será que eles estavam no deserto por causa da falta de fé, porque eles haviam então tido aquele relatório dos espias, a força deles havia esmorecido, a disposição deles havia diminuído? Será que era por isso que eles não estavam no deserto há 40 anos? Por que a igreja ainda está no deserto há tanto tempo? Por que desde 1844 nós pregamos a volta de Jesus, mas ainda estamos no deserto dessa terra? Será por quê? Será que nós também enviamos espias, e esses espias nos trouxeram relatórios que nos desanimaram? Será que estamos desanimados hoje quando ouvimos a pregação da palavra de Deus? Será que temos receio de acreditar na palavra de Deus? E por isso nós ainda estamos, devido à nossa falta de fé, peregrinando no deserto desta vida? Será que nós somos culpados do mesmo pecado que Israel foi culpado? Será que nós estamos aqui por um castigo de Deus? Eu pergunto a vocês, irmãos, por que nós estamos ainda no deserto? O que esta igreja está fazendo no deserto? Por que nós ainda estamos aqui? O que nós temos que aprender com isso? Próximo slide. De quem era a culpa porque o povo estava no deserto? De quem era a culpa porque o povo ainda não havia feito a travessia? Vocês sabem que primeiro eles atravessaram o Mar Vermelho, depois eles atravessaram o deserto, e depois de atravessarem o deserto, o que eles tiveram que atravessar? O Rio Jordão. Eu queria ter tempo para falar, trazer o meu sermão sobre a travessia do Rio Jordão. Eu gosto dessas travessias. Eu tenho um sermão também sobre o Rio Jordão. Se em vez de um fim de semana com Deus fosse uma semana de oração, sem dúvida alguma eu incluiria o meu sermão sobre o Rio Jordão, porque aquela foi a última travessia antes de eles entrarem na terra. Meus irmãos, eles ainda tinham que atravessar aquele rio. Para eles saírem do deserto, eles ainda tinham que atravessar aquele rio. Mas de quem era a culpa? Porque eles estavam no deserto. Hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista. De quem era a culpa? Porque aquele povo ainda estava onde estava. De quem era a culpa? Porque eles estavam no deserto há 40 anos e agora tinham fastio do pão que Deus havia dado. Nós, mais velhos, nós costumamos colocar um fardo pesado sobre os ombros dos jovens, e nós sempre buscamos alguma coisa para criticar os jovens, alguma coisa para repreendê-los, e às vezes quando nós fazemos isso com amor, isso dá resultado. Mas será que aquele povo podia dizer que eles não estavam no deserto por causa do pecado dos jovens? Quem é que havia pecado? Quem é que havia tido medo? Quem é que havia fracassado? Quem é que havia dito, não dá para atravessar, não dá para conquistar essa terra, há gigantes ali, a terra é muito difícil, nós estamos com medo? Será que tinham sido os jovens que tinham dito isso? No Dia Mundial dos Jovens eu digo para vocês que não foram os jovens que disseram isso, foram os mais velhos. Faltou fé aos mais velhos,
faltou coragem aos mais velhos, faltou confiança aos mais velhos, e eles ficaram lá naquele deserto 40 anos. E vejam o que Ellen White fala sobre essa experiência. Próximo slide. Patriarcas e Profetas, página 407. A peregrinação no deserto não foi ordenada como castigo para os rebeldes e homicidas, mas para servir de disciplina para a geração que surgiu. Vejam, não foi para castigar os velhos que a igreja ficou 40 anos no deserto, mas foi para instruir os jovens. Não foi por falta do amor de Deus pelos velhos, pelos maduros, pelos homens feitos, que a igreja ficou 40 anos no deserto, mas porque Deus tinha amor pelos jovens e queria instruí-los. Aquele período no deserto era um período de instrução para as gerações futuras, para a geração que surgia, para a geração dos mais novos. E às vezes Deus permite que tudo isso aconteça conosco porque Ele tem uma instrução para nos dar. Próximo slide. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Vocês conhecem a história? Eles reclamaram do maná, eles perderam a paciência com Deus e Deus permitiu que as serpentes viessem, tá certo? E nós estamos numa época de reavivamento. Essa igreja está passando por um reavivamento. Agora vejam que o nosso reavivamento não é voltar a nossa igreja ao período dos nossos pais. Porque se aquela igreja fosse modelo para nós, Jesus já tinha voltado. Eu não quero que os velhos venham à frente dessa igreja para pregar um reavivamento que não passa de copiar a igreja da época deles. Se essa igreja fosse boa naquela época, Jesus já tinha voltado. Nosso reavivamento não é produzir essa igreja e transformá-la numa igreja de velhos. Nosso reavivamento é trazer essa igreja para um lugar onde ela nunca esteve na sua vida. Um lugar onde velhos e jovens vão poder se encontrar com o seu Salvador. Reavivamento não é voltar aos nossos costumes antigos. Reavivamento é desenvolver uma nova mentalidade. É sair da nossa mornidão, é sair do nosso estado de morte espiritual. Porque reavivar é voltar a viver. E se Deus diz que nós precisamos de um reavivamento, se Deus diz que nós precisamos dele, é porque nós estamos mortos espiritualmente. Nós precisamos passar por essa experiência que vai incendiar o nosso coração. E quem dera essas serpentes ardentes possam vir e morder esse povo, para nos acordar da nossa letargia, para nos devolver a coragem de atravessar o deserto e de atravessar o Jordão. E as serpentes vieram e morderam o povo, tiraram o povo do seu conforto. E é verdade, muita gente pagou com a vida. E eu acredito que antes dessa igreja triunfar, e antes de nós podermos nos encontrar com o nosso Salvador, muita gente vai pagar essa nossa demora com a própria vida. Próximo slide, por favor. Solução contra as cobras. Tem esse bichinho aí, que eu não sei nem dizer o nome dele direito, que dizem que eles devoram cobras. Se tiver algum problema de cobra aqui na igreja, traga esses bichinhos, e eles vão comer as cobras. Mas o povo não tinha isso. Esses são os mongooses. Não sei como dizer isso em português, mas eles se alimentam de cobras. Mas esses alimentos, será que tem cara de texugo? Talvez seja um texugo. Pois é, depois alguém aí entra na internet, aí no tablet ou no iPhone, não é isso? E tenta descobrir a melhor tradução para esses bichos. E quem sabe diga até o final do culto para a gente. Mas a verdade é que esses animaizinhos não estavam à disposição. E o povo começou a morrer por causa das mordidas das cobras. Próximo slide. Por isso o povo veio a Moisés e dizendo: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, porque os líderes da igreja têm que estar sempre dispostos a orar por alguém. Eu tive o privilégio de orar hoje pelo Jonatas, pela família do Jonatas. Devemos estar sempre dispostos a orar uns pelos outros. E Moisés fez a oração. Mas não parou aí. Além de Moisés fazer a oração, ele tinha solução para o problema do povo. Próximo slide. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente
e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. De novo eu falo para vocês que a lógica de Deus não é a nossa lógica. A gente sabe que não podemos adorar ídolos. A gente sabe, nós sabemos que não há espaço na vida do cristão para ídolos. Nós não adoramos imagens de escultura. E Deus podia ser mal compreendido por algumas pessoas quando Ele deu a ordem de colocar essa serpente. Ainda mais porque a serpente no livro de Gênesis é um símbolo de Satanás. E agora Deus manda fazer uma serpente, uma lógica difícil de seguir. Não é que Deus seja ilógico, é que nós não conseguimos seguir a lógica de Deus. E Ele põe uma serpente e manda todo mundo olhar para a serpente. Está certo? Essa é a ordem. E todo aquele que olhava para a serpente, ele era curado. Estava mordido e era curado. A picadura, a mordida ainda doía, mas ele era curado, ele não morria. Próximo slide. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e sucedia que picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. E a explicação teológica para isso, que os teólogos falam, é que a serpente era importante porque ela lembrava a todos os israelitas a presença do pecado. Eles estavam padecendo por causa da presença do pecado entre eles, e a serpente era uma representação disso. Será que isso é lógico? Próximo slide. Será que essa lógica de Deus pode ser compreendida? O que nós sabemos é que Deus não curou as mordeduras. O pecado tem consequências. Ou seja, Ele curou, Ele impediu que as pessoas morressem. Mas o pecado tem consequências. Todas as vezes que nós pecamos, alguma consequência ocorre na nossa vida. E Deus não remove essas consequências. Nós temos que viver com elas. Nós podemos administrá-las, mas nós temos que viver com essas consequências. Eu e minha esposa trabalhamos com jovens no NASP. Que nós estamos diariamente vendo as consequências do pecado. Próximo slide. Este semestre mesmo, ali no NASP, há pelo menos 3 moças que estão grávidas. Moças que estavam estudando no externato, ali no NASP, e ficaram grávidas porque elas se descuidaram da sua vida espiritual e mantiveram relações sexuais com os rapazes que também estão estudando ali. Rapazes adventistas, moças adventistas, que estão ali para poder se preparar para a vida futura, que estão ali recebendo uma mensagem espiritual a cada dia, que estão ali participando dos cultos, mas por causa do descuido da sua vida espiritual, se envolveram intimamente uns com os outros, e pelo menos umas 3 alunas este ano apareceram grávidas. E a gente sofre com isso, porque a gente sabe que não é que um filho vai estragar o futuro de uma pessoa. Eu conheço várias moças que tiveram filhos quando ainda eram muito jovens, e esses filhos são objeto do seu